Senhor livremente, então nós precisamos exercer também o nosso papel de cidadãos e exercer bem, tá? Isso é muito importante, tá? E, coincidentemente, eu não vou dar continuidade a Êxodo, justamente por aqui o pastor Ildomar possa dar continuidade ao estudo que ele já tem preparado deste livro. Então, hoje e domingo que vem, nós vamos trabalhar temas livres para não influenciar no andamento do livro de Êxodo. Aí eu cheguei aqui, primeiro a Maricela não está aqui, né? Que eu já ia brincar com ela, falei, uai, e essas abóboras aqui, coincidentemente, né? Não são abóboras, irmão, são laranjas, tá? São laranjas, tá? Mas, coincidentemente, tudo isso que está nos cartazes, amizade, inteligência, medo, ansiedade, tédio, raiva, tem a ver com o tema que nós vamos trabalhar hoje. Porque nós vamos falar sobre alma hoje, tá? Vamos falar sobre alma, sobre o que é a alma, como render a nossa alma ao Senhor, como ter a alma restaurada no Senhor, né? Então, tudo isso são coisas da alma, ok? Vamos começar, então. Eu vou ler uma frase para vocês, que não é minha, mas você vai prestar bastante atenção nessa frase, porque, ao longo da lição, nós vamos pensar um pouco sobre ela, tá? Só que, para ler, eu preciso botar o óculos. Hoje vai ser aquele negócio, bota o óculos para enxergar aqui, tira o óculos para enxergar vocês. Presta atenção, nós temos submetido na marra nosso corpo à fé, mas não temos submetido nossa alma ao Espírito Santo de Deus. Por isso, a igreja está cheia de gente triste e vazia, que não brilha no mundo, jovens que anseiam o pecado e sofrem a dualidade da fé versus carne. Vou ler de novo. Você está discordando um pouco disso aqui, né? Vamos de novo. Nós temos submetido na marra nosso corpo à fé, mas não temos submetido nossa alma ao Espírito Santo de Deus. Por isso a igreja está cheia de gente triste e vazia, que não brilha no mundo, jovens que anseiam o pecado e sofrem a dualidade da fé versus carne. Quando diz aqui, essa frase não é minha, que a igreja está cheia de gente assim, não quer dizer que a igreja só tem pessoas assim, quer dizer que a igreja tem muitas pessoas que estão nesta condição de tristeza e vazio e que não brilham no mundo, tá? Então, não é uma generalização. Todo mundo é assim. Generalização, geralmente, já é um indício de erro, né? Quando você generaliza pessoas, né? Generaliza grupos. Mas quer dizer que existem muitas pessoas assim. Então, primeira coisa, abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Você já parou para pensar que, com essa geração, que a Bíblia é no celular agora, né? Eu mesma, nos domingos, uso Bíblia no celular. Para dar aula, eu prefiro aqui, porque é muito melhor, né? Mas, no dia a dia, você acaba usando o celular. A gente não vai mais ter aquelas reuniões de juventude com desembanhar a espada, 1, 2, 3, para ver quem vai achar primeiro. Não vai ter mais, né? Porque aí, no aplicativo, vai o celular, que é mais rápido, né? Só isso, né? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser que a sua tradução esteja um pouquinho diferente, eu estou usando a King James atualizada, na Almeida tem algumas coisas diferentes, mas o sentido é o mesmo. Vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor fale conosco nesta manhã? Nós já oramos, mas nós vamos orar mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui e podemos ouvir e estudar a Tua palavra livremente. Eu te peço, Santo Deus, que o Teu Espírito fale conosco, que a nossa alma seja desafiada a Te buscar, que a nossa alma seja curada, tocada nessa manhã, ó Deus, e que nós possamos entender, ó Deus, que nós precisamos de Ti e que nós precisamos submeter a nossa alma a Ti, ó Deus, que nós precisamos
transformar, ó Deus, realmente o nosso entendimento através do contato contigo, da busca incessante de estarmos mais perto de Ti, ó Deus. Fala conosco, Pai. Eu te peço no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a alma. Alguns teólogos vão dizer que nós somos uma dicotomia, enquanto outros vão dizer que nós somos uma tricotomia. Fala, que coisa, por que eu vou precisar saber isso? Na verdade, você nem precisaria, mas eu vou te contar só para você ganhar algum conhecimento a mais. Tá? Qual é o fundamento da nossa fé como cristãos? Que o ser humano é uma parte corpórea, essa parte física, matéria, né? E que o ser humano é uma parte que não é matéria, uma parte que é espiritual. Né? Esta parte que é redimida. O ateu acha o quê? Nós somos só matéria. Quando acabar, acabou e não tem nada mais para tudo que acontece conosco, seja na nossa mente, seja na nossa parte emocional, é parte da matéria, daquilo que aconteceu com a gente desde o começo, e é só matéria e ponto final, acabou. A fé está baseada no fato de que nós somos mais do que isso, nós somos seres espirituais também, certo? E aí que está a diferença de quem acredita numa dicotomia ou numa tricotomia. Quem acredita numa dicotomia acredita o seguinte: nós somos corpo e um espírito, que às vezes a Bíblia vai se referir a ele como alma, às vezes como vida, às vezes como espírito, mas é uma coisa só, a mesma coisa. A tricotomia acredita o quê? Nós somos um corpo, somos espírito e somos alma. O espírito, aquele que recebe o selo, é redimido no momento da conversão, e a alma, que é esse emaranhado de coisas emocionais, a nossa psique, a nossa mente, a nossa vida, é um terceiro elemento. Tá? Bom, então, quem crê numa coisa que é diferente do que a professora da IBD acredita, está condenado ao inferno. Eu sou tricotomista, eu acho que o homem é uma tricotomia. Não é isso. Nós precisamos superar esse negócio de achar que todo mundo tem que acreditar igual. O que nós temos que acreditar igual é o fundamento da fé, que nós somos matéria e uma parte que é espiritual. Se você acredita que essa parte é composta de alma e espírito, ou que ela é só espírito, não faz a mínima diferença. Isso é uma questão de teologia, daquilo que você acha que é mais viável, que tem embasamento bíblico, que tem uma melhor explicação. Tá? Por esse texto que a gente leu de Tiago, Tiago está trabalhando com uma ideia de corpo, alma e espírito. Tá? Quer dizer que todos os dicotomistas estão errados. Não, é uma questão de interpretação. Nós precisamos aprender a conviver com ideias diferentes, desde que elas não maculem o fundamento da nossa fé. Tá? E ficar... Hoje nós estamos na onda dos reformados, né? Qualquer um que não seja reformado está um nível abaixo. Você não é calvinista? Nossa, o calvinismo é pressuposto de salvação. E não é, não é. O pressuposto de salvação é o quê? Crer e confessar Jesus como o único Senhor e Salvador. Você pode ser calvinista, arminiano e não ser coisa nenhuma também. Nada disso, tá? Então, isso foi só para você entender. Então, nós vamos trabalhar a alma. Dentro dessa ideia de que o homem é corpo, alma e espírito, como é que fica, então, a questão da obra do Espírito Santo em nós? Nós recebemos o Espírito Santo, recebemos o selo do Espírito no Espírito. Isso é no nosso passado, se já somos salvos, se já recebemos Jesus. Isso aconteceu conosco já. O nosso futuro está o quê? Glorificação deste corpo que vai voltar ao pó, assim como a Bíblia diz. Receberemos um corpo glorificado. Isso é futuro. E o que é o presente? É a transformação que é a caminhada cristã. É a santificação. Porque você não foi chamado para receber Jesus. Recebi Jesus, tá, beleza. Deus me aceita como eu sou. Essa não é a ideia bíblica, esse não é o evangelho. Isso não é o que Jesus fez com os discípulos. A caminhada dos discípulos com Jesus foi de transformação. A nossa caminhada com Cristo é transformação. Até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito,
que é só no céu, viu, meus irmãos? Não tem varão perfeito aqui na terra. Quando o Senhor nos chamar, aí nós alcançamos essa estatura, porque aí recebemos a justificação final, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é um processo de santificação, buscando este processo de santificação, que acontece onde? Acontece na nossa alma. Romanos 12, 2, que é inclusive o tema da campanha de missões, que a gente já leu várias vezes, fala o quê? Em transformação da nossa mente. A mente é a parte da alma. O que está aqui, a nossa psique, as nossas emoções, aquilo quem nós éramos, que a Bíblia vai chamar de velha criatura, é o que precisa ser transformado na caminhada cristã. Mas sabe qual é o problema? Que é uma das críticas dessa frase que eu li no começo, é o quê? Você recebe Jesus. E aí você submete o seu corpo às premissas da fé. E é bom, porque nós vamos ter que fazer isso mesmo. Só que você submete sem crescer em santificação, sem crescer em aproximação com Deus. Mas porque alguém disse que você tem que fazer isso. E o pior é que, às vezes, nós repetimos esse comportamento ensinando os nossos filhos. Nós ensinamos os nossos filhos de acordo com aquilo que nós recebemos, né? Por exemplo, vou usar como exemplo, a Nádia está aqui, não vai me deixar mentir. Nós recebemos uma educação religiosa muito rígida. Você não pode fazer isso porque é pecado. Você não pode fazer isso porque é pecado. Você não pode fazer isso porque Deus vai te castigar. Gente, quando eu era assim, pré-adolescente, eu achava realmente que se eu faltasse na EBD, Deus ia me castigar de alguma forma. Olha a ideia distorcida, não é? E o que acontece? Quando você chega numa fase que você começa a questionar aquilo que te foi ensinado, você não tem fundamento para dizer assim, eu submeto o meu corpo, submeto as minhas vontades àquilo que Deus quer de mim, porque eu quero agradar a Deus. Porque Deus tem promessas para mim. Porque a ideia de Deus para mim é esta. Porque a santidade que Deus espera de mim me traz crescimento, me traz frutos, me traz bondade. Não. Você faz o quê? Eu tento submeter o meu corpo àquilo que eu sei que eu tenho que fazer, porque senão Deus vai me castigar. Até que você percebe que Deus não sai te castigando aí por qualquer coisa. Entende? Por isso a importância de que a nossa alma aprenda a servir ao Senhor. Vamos então ver alguns textos que falam sobre alma, para a gente entender um pouco mais da nossa alma. Eu vou pedir para algumas pessoas abrirem, se você gostaria de ler, porque se eu falar todos os textos, aí todo mundo vai ficar perdido. Eu acho mais fácil assim, tá bom? Gessi, Salmo 42, 5. Pastor Luiz, Salmo 62, 1 e 5. Nádia, Salmo 19, 7. Amor, Mateus 16, 26. Agora tem que tirar o óculos para entender, para enxergar os outros. Robertson, Lucas 12, 19. Lúcio, Marcos 8, 36 e 37. Todo mundo teve tempo de achar? Foram todos textos em livros bem fáceis, né? Então, vamos lá. Vamos começar por Salmo 42, 5. Acompanha aí. Então, quem vai ler, lê bem alto para nós. Talvez esse seja o versículo que a gente mais rapidamente lembra sobre alma, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Principalmente quando a gente está mal, né? A gente lembra desse versículo. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, né? Esse talvez seja o versículo mais conhecido sobre alma. Salmo 62, 1 e 5. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente em Deus eu encontro paz. É nele ponho a minha esperança. Salmo 19, 7.
Mateus 16, 26. Lucas 12, 19. Marcos 8, 36 e 37. Só o 36 e 37. Bom, aqui, Nora, muito obrigada. Aqui nós aprendemos algumas coisas sobre a alma. A alma se perturba, a alma sofre. Há um diálogo, né, entre esse ser e a alma, né? Nós, muitas vezes, falamos com a gente mesmo, né? Eu chamo a minha alma de Nídia, né? Inclusive, eu falo muito com ela, porque eu falo muito sozinha. Quem convive comigo sabe que eu falo sozinha, assim, absurdamente, né? Eu tenho altas reuniões comigo mesma, né? Então, essa alma sofre, essa alma questiona a sua fé, essa alma vale muito, né? O versículo diz o quê? Do que valeria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a alma é algo que precisa ser ensinado, né? O versículo que a gente leu fala o quê? Por que você está perturbada, minha alma? Por que você está revoltada dentro de mim? Espera em Deus, descansa em Deus. A alma pode ser ensinada. Este é o processo de santificação, ensinar a nossa alma. Quando a gente se converte, e Paulo vai trabalhar muito isso quando ele vai escrever em Efésios e também em Romanos, dizendo coisas como: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, e ensinando uma série de condutas, né? Não vivam mais como filhos das trevas, agora vocês são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, uma série de mudanças de conduta. Mas sabe qual é o problema da nossa alma? É que demora um pouco para ela entender que você não é mais aquela pessoa que você era antes. Ela precisa ser ensinada a ser uma nova pessoa. Por quê? Porque ainda fica em nós o resquício da velha criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E Jesus vai nos dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, como é que a gente ensina a alma? Vamos falar um pouquinho de algoritmo? Sabe o que acontece aqui nesse celular? Se você falar perto dele assim, ó, isso aí já está provado, viu, gente? Não é teoria da conspiração, não. Se você falar assim: nossa, eu estou precisando comprar colchão, nosso colchão, de repente vai começar a aparecer aqui 585 tipos diferentes de colchão. E aí você vai falar assim: é um sinal do céu, é para eu comprar um colchão em 12 vezes. Não é, é o algoritmo, tá? É o algoritmo, tá? É isso. Se você começa a pesquisar alguma coisa sobre viagem, por exemplo, vão aparecer para vocês assim viagens maravilhosas, 1000 tipos de viagens, 1000 possibilidades. Aí você vai dizer assim: Deus se revelou e é para eu parcelar essa viagem em 36 vezes. Não é, é o algoritmo. Pode ser também, né? Pode ser também. Então, meus irmãos, sabe o que acontece quando você clica lá em alguma coisa de pornografia? O algoritmo vai funcionar do mesmo jeito. Quando você clica em coisas que a sua velha criatura ainda tem resquícios e ainda precisa ser transformada,
o algoritmo vai funcionar do mesmo jeito. Cláudio Duarte tem uma pregação interessante em que ele fala o seguinte: ninguém acorda de manhã do nada, sem ter pensado nisso antes, e diz assim, hoje eu vou cometer adultério. Ninguém. Essa ideia ganhou um lugar. Ela foi plantada e a sua alma albergou esta ideia e ela foi crescendo. E essa sementinha germinou, germinou, germinou. As mulheres vão entender bem o que eu vou dizer agora. Até a gente ser mãe, a gente mal percebe que tem criança na rua. Não percebe criança chorando. Não percebe mães que estão cansadas com o filho no colo. Nada disso. O dia que você teve um bebê, é a única coisa que você vê na rua. Todo mundo tem criança chorando para todo lado. Por quê? Isso ganhou grande importância na sua alma. Isso passou a ser o centro do seu mundo. Né? Isso mudou o seu algoritmo. O nosso cérebro funciona mais ou menos assim. A nossa alma funciona assim. Aquilo que alimenta a nossa alma, e a Bíblia vai falar sobre isso em diversos textos, nós vamos ler alguns, tá? Que vão falar em como é importante, como nós alimentamos a nossa alma, aquilo que alimenta a nossa mente. E aí eu vou lançar para você a primeira pergunta: o que é que tem alimentado a sua mente? Você sabe que isso aqui, tudo que aparece aqui para você e para mim, é totalmente diferente do que aparece para os chineses. Totalmente diferente. Tá? Enquanto os nossos jovens e adolescentes estão sendo bombardeados com, desculpa usar a palavra aqui, mas é a melhor palavra, com coisas totalmente idiotas e idiotizantes, para que eles não tenham conhecimento, não tenham patriotismo, não saibam nada de coisa nenhuma e sejam facilmente manipuláveis. Você sabe como é o algoritmo do TikTok na China? Isso também não é teoria da conspiração, não. Isso foi estudo feito por pessoas especializadas na área. Eles recebem coisas de ciências, matemática, patriotismo e a importância que o país deles tem. E, lógico, toda a manipulação do regime que eles têm lá, né, para se manter no poder. Por que isso? Por que isso? Porque alguém já estudou isso aí e disse assim, gente, nós precisamos de gente inteligente. Nós precisamos de gente comprometida. Nós precisamos de gente que corrobore desta ideia que nós temos. E aí nós não vamos discutir quais são as ideias da China, você tira aí suas conclusões, né? Agora, e o que acontece com a gente? O que é que a gente tem alimentado a nossa mente? O que é que tem alimentado o nosso coração? Teve uma série na Netflix, há um tempo atrás, Sense8 chamava a série. Eu não sei se você chegou a assistir, mas eu assisti. Só teve uma temporada, graças ao bom Deus, e foi cancelada, né? Mas ela, no Brasil, ela foi cancelada porque ela não fez sucesso em praticamente nenhum lugar do mundo. Mas no Brasil ela foi top de audiência. Os fãs brasileiros foram os únicos que protestaram pelo cancelamento da série. Ela é simplesmente perturbadora. Tá? Eu tenho 50 anos, acho que eu tenho bases sólidas de fé, caminhada cristã de muito tempo, e ela é simplesmente perturbadora. Por quê? Porque, às vezes, sutilmente e, às vezes, descaradamente, ela desafia tudo que é moral, tudo que é ético, tudo que é correto, que nós acreditamos e ensinamos aos nossos filhos. Certo? Uma exaltação extrema da todos os, não sei qual é a palavra correta, transgenerismos? Sei lá, todas essas coisas trans que a gente pode imaginar, todas, tá? Uma exaltação assim aberta, descarada, uma exaltação aberta e descarada do uso indiscriminado de drogas,
sabe? E muito, muito perturbadora, certo? Então, às vezes, você não precisa assistir algo tão descarado assim, mas você está preso a coisas que plantam pequenas ideias na sua alma. Pequenas ideias. E aquilo ganhou um lugar. E aquilo começa a crescer, né? E a Bíblia fala o quê? Que nós não podemos dar lugar ao diabo. A Bíblia é tão específica que ela fala para nós fugirmos até do quê? Da aparência do mal. Não é nem só do mal, mas é da aparência do mal. E em outro versículo ela vai dizer assim: o diabo, vosso inimigo, está em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quer dizer que ele não pode tragar a qualquer um ou a todo mundo. Ele está buscando aquele a quem ele pode tragar. E quem é esse? O que vacila e dá brecha. E hoje, com a normalização de todos os comportamentos, nós temos perdido a noção de que nós precisamos resguardar a nossa mente e as nossas emoções para que elas sejam santificadas em Cristo. Porque isso que é santificação. Quando Paulo fala em não nos conformarmos com o mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente, é disso que ele está falando. Vamos ler Tiago 1:21. Pode falar.
Então, vamos lá. Pegando exatamente o final da frase da Esther, eu quero só defender aqui você que não consegue tomar café sem açúcar, tá? Isso é uma tristeza mesmo, gente. Mas você pode tentar, te dou o maior apoio. Eu desisti já, mas você pode tentar. Vamos lá, Tiago 1, 21. Porque, realmente, o final de tudo, meus irmãos, é entender isso, que é a transformação através da palavra, que vai mudar a nossa vida. Mas isso implica em humildade, submissão, reconhecimento de que nós somos pecadores e precisamos ser transformados. Tiago 1, 21 vai nos dizer o seguinte: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Recebei humildemente a palavra. Você sabe que não é fácil, parece tão fácil receber a palavra, não é? Mas não é. Porque a palavra é contrária, muitas vezes, àquilo que nós queremos praticar. A maioria das vezes. Você quer ver? No começo, aqui no Brasil, a pregação que nós recebemos foi o quê? Crente não bebe. Qualquer bebida alcoólica, crente não bebe, é pecado. Não bebe, não bebe, não bebe. Vou fazer uma ressalva aqui, que a Bíblia fala do voto de nazirado, fala do nazireu, fala do líder não ser afeto ao vinho e tudo mais. Então, se você é abstêmio, é uma excelente coisa. Mas a interpretação do texto bíblico é o quê? Que nós não podemos nos embriagar. Que aí você vai dizer assim, mas Jesus foi na festa de casamento, ele fez vinho e tudo mais. Não é essa a discussão. O que não há discussão é, a Bíblia condena a embriaguez. Quanto a isso, não há discussão. Não tem texto bíblico que apoie a embriaguez. Não existe. Se você achar, você pode depois me afrontar e dizer assim, ó, você está errada, está aqui o texto que diz que a gente pode se embriagar. Tá? O que aconteceu na caminhada? As pessoas começaram a estudar mais a Bíblia, e então tivemos o entendimento de que a melhor interpretação é: você não é proibido de beber álcool, mas você não pode se embriagar. A Bíblia condena a embriaguez. O que acontece hoje? Os crentes estão por aí enchendo a cara. Enchendo a cara. Tem crente que é vergonhoso, sabe? Às vezes eu fico sabendo de algumas coisas que eu até fico pensando assim, tomara que ninguém saiba que ele é crente. Por quê, meus irmãos? Porque essa interpretação se tornou cômoda para nós. Cômoda para nós. Seguir a palavra de Deus é incômodo, porque quando a palavra de Deus nos diz assim, aquele que mentia não minta mais, talvez você seja um mentiroso. Você acha que no seu trabalho você precisa mentir. Você tem o hábito da mentira. E hábitos são difíceis de serem transformados. A palavra de Deus diz muitas coisas sobre nós. Leia Provérbios, tem muitos conselhos interessantes lá, mas se você ler Paulo escrevendo aos Romanos, o livro de Hebreus, você vai ter muitos conselhos práticos para a sua conduta de vida. Né? Provérbios, inclusive, diz que não é para a gente trabalhar para tentar ficar rico até a exaustão. Não é para trabalhar a exaustão. Está em Provérbios. Não é para fazer isso. Quantos crentes estão aí perdendo suas famílias, morrendo de ataque cardíaco aos 45 anos, de tanto tentar ficar rico? Quantos? Porque a gente abandonou a correta interpretação da palavra de Deus. A Bíblia fala que você não pode divorciar. Quero ver agora como é que vocês vão por aqui, hein? A Bíblia fala que não pode? Uhum.
Certo. Então, eu vou discordar de você num ponto, Esther. A Bíblia não fala que a gente não pode divorciar. A Bíblia fala que a gente não deve. A Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, e você está certo, existem algumas situações específicas em que a Bíblia permite, né? Quando Jesus fala sobre isso, ele vai falar o quê? No começo não era assim, mas por causa da dureza do coração de vocês, Deus permitiu o divórcio. Então, realmente, sim, é verdade. Então, pela nossa conveniência, a gente achou que, como a Bíblia não proíbe, e alguns líderes começaram a esclarecer essa questão, de que existe essa possibilidade, que foi dada esta lei ao povo pela dureza do coração deles. E outra coisa que talvez você não saiba, que essa lei foi uma lei de proteção às mulheres, viu? Porque o que acontecia? Como os homens não podiam divorciar e a pena para o sofrimento da mulher era nenhuma, muitas mulheres eram submetidas a sofrimento extremo para que abandonassem os seus maridos. Inclusive, algumas até eram mortas. Então, essa lei foi uma lei de proteção à mulher. Quando foi dito assim, vocês podem divorciar. Mas a Bíblia é clara que não é isso que Deus quer para nós. Se pode casar de novo, é um outro tema aí. É divórcio ou não é adultério ou não é. Tá? Isso aí é outro tema. Tá? E também nós não estamos aqui para ser juiz de ninguém, né? Nós estamos aqui para cumprir a palavra de Deus e para, como corpo de Cristo, se necessário for, exercer o julgamento que a Bíblia nos permite, tá? Mas não para ficar aí interferindo na vida dos outros. Particularmente, eu não quero te constranger, Esther, então, particularmente, eu vou dizer que a minha opinião é, em caso de adultério, a Bíblia nos permite, tá? Permite casar de novo. Eu estou falando agora do tema novo casamento. Mas o que os cristãos passaram a fazer? Diferença de gênio. A gente não se entende. A gente administra contas diferente. Dificuldade, não sei o quê. Então, vamos divorciar e vamos casar de novo. Porque Deus quer que eu seja feliz. Então, não quer que eu fique sozinho. Percebe como, no decorrer do tempo, para nosso prazer, para adequar aquilo que a nossa alma quer, nós fomos mudando a interpretação bíblica. Mudamos tanto, meus irmãos. Se tem aqui alguém nessa situação, me perdoe, não é uma forma de ofender ninguém, mas é a minha posição pessoal e é a forma que eu entendo que a Bíblia ensina. Mudamos tanto a ponto de achar normais pastores que se divorciaram e se casaram novamente sem sequer ter a motivação do adultério do outro. Às vezes, até o adúltero foi ele próprio. E aí nós acrescentamos uma interpretação de que Deus não quer que ninguém fique sozinho, ou Deus não quer que a pessoa pague para sempre pelo seu pecado. E isso não está na Bíblia. Tá? Pois é. Nem o solteiro, pior. Mas se casou, é para ficar com essa pessoa aí até... Fazer de tudo para ficar feliz e ficar bem e cuidar do seu casamento do jeito que a Bíblia manda até o final, até que a morte nos separe. Porque lá no céu, daí você não vai estar casado com essa pessoa. Porque é até que a morte nos separe. Se for arrebatado, aí não sei. Aí vai ser com Deus. Aí não sei. Mas morreu, acabou. Morreu, está livre. Tá bom? Tenha juízo, mas está livre. Tá? E é isso que a Bíblia diz. Que vão estar casados no céu, né? Mas não vão, biblicamente, né? A Bíblia fala que no céu não se casam e nem se dão em casamento, né? Tem até aquele questionamento que fizeram a Jesus lá da mulher que casou com 7 irmãos, e aí, quando chegar no céu, de quem que ela vai ser esposa, né? Aliás, essa mulher, é uma questão cultural, né? Mas vai gostar da mesma família, sim, né? Mas era uma questão cultural de redenção. Mas vamos lá, Tiago 1:21 falou de nós acolhermos a palavra com humildade e mansidão. Eu preciso olhar o horário, porque eu estou aqui bem feliz, sem ter ideia do horário. Tá, temos tempo ainda. João 17:17. Quem achar, pode ler. Bem alto para nós, por favor.
Esse versículo já nos dá a resposta de como é que nós vamos ser santificados. Na verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. E a palavra de Deus aponta para quem? Para quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é na palavra que nós seremos santificados. É na palavra que a nossa alma vai ser modificada. João 14, 21 a 24... fala o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, é esse que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Quem não me ama e não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. A resposta nos parece muito simples. O que transforma a nossa vida na caminhada é a obediência à palavra de Deus. Muitas vezes nós não gostamos de entender que nós precisamos obedecer, porque a gente não quer obedecer, que a nossa natureza caída detesta a palavra obedecer. Mas servir a Deus demanda obediência. Obediência. Não obediência cega a líderes, como nós temos visto acontecer no meio cristão, infelizmente, né? Pessoas pregando absurdos e outras seguindo como cordeiros, porque são líderes. Não. A nossa obediência é a palavra revelada por Deus, porque a palavra nos revela Cristo. A nossa obediência é a Cristo. Agora, nós precisamos aprender a obedecer, mesmo quando é contrário àquilo que nós queremos. Esse é o desafio. Reprogramar nossa mente. Eu gostava disso, mas isso não é compatível com a santidade que Deus espera de mim. Então, eu preciso renunciar. E em tempos desse aparelhinho bendito aí, você precisa aprender a bloquear, viu? Bloqueia, 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 bloqueia. Vai chegar um dia que vai começar a limpar e não vai te aparecer sugestão, e coloca a sua mente em outras coisas. Isso vai parecer um pouco coaching, mas não é. Abra aí, Filipenses 4, 7 e 8. Quem achar, leia para nós bem alto, Filipenses 4, 7 e 8. No que é que nós temos que pensar? No quê? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que for amável, tudo que é de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. O que alimenta a sua mente? A Bíblia nos dá uma direção clara sobre quais são as coisas que nós devemos pensar. Isso vai parecer meio coaching, mas não é. Tem base bíblica. Aliás, os ensinamentos dos coaches, tirando que a tendência é o quê? Você pega um ensino bíblico correto e começa a desvirtuar conforme você quer, mas a base é bíblica, tá? A base é bíblica. Você precisa ter na sua mente coisas boas. Você já reparou gente que só pensa em sofrimento? Só pensa em sofrimento, só pensa em sofrimento. Aliás, Rogério e a Sara não estão aqui, mas eu vou tomar a liberdade de dar um testemunho pensando na vida deles, né? Quando eles voltaram para Londrina, eu e Josias conversamos, e nós já éramos amigos da outra vez que eles moraram aqui, e pensamos, meu Deus, como nós vamos poder ajudá-los, né? Vocês sabem que eles passaram por uma tragédia, perderam um único filho num acidente. E graças a Deus, a gente tem caminhado junto, não só como amigos, mas na liderança da célula de casais. E eu sempre comento com o Josias que o que eu vejo na vida deles é um milagre.
uma alegria que só pode vir de Deus. Porque passar por esta experiência, da forma que eles passaram, e ainda assim, vocês veem aqui como eles são alegres, amam ao Senhor, e como Deus tem utilizado o sofrimento que eles passaram para eles ajudarem outras pessoas na capelania. É algo, irmãos, que é só acreditando mesmo que Deus está agindo na vida deles, sabe? Agora, você também conhece pessoas que passaram por sofrimentos até menores, e esse sofrimento destruiu a vida da pessoa. Por quê? Porque a alma ficou presa naquilo ali. A alma ficou para sempre naquilo. Eu fui vítima de adultério, a minha alma está presa naquilo. Eu sofri um golpe do meu sócio na empresa, perdi tudo, tive que recomeçar. A minha alma está presa naquilo. E isso destrói pessoas, destrói. Enquanto a Bíblia nos ensina a colocar os nossos pensamentos naquilo que realmente pode glorificar a Deus e abençoar a nossa vida. Eu quero ver se eu anotei. Eu quero ler para vocês um texto interessante aqui de Provérbios. Provérbios 22. Abra aí, Provérbios 22. Que eu vou falar de um temazinho que as pessoas não gostam muito. Então, vamos primeiro ler o texto bíblico que se aplica ao que nós estamos falando e ao que vem pela frente. Provérbios 22, 24 e 25. Não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia de pessoa iracunda ou mal-humorada, para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo em uma cilada mortal. Você já parou para pensar que a Bíblia está dizendo assim, gente, não fica só junto com essa gente que é super para baixo, só fica de mau humor, reclama de tudo. Porque nós não fomos chamados para sermos assim, meus irmãos. Não fomos. A gente sofre. Claro que a gente sofre. Esse ano tem sido um ano que, meu Deus, acho que eu não tive na minha vida um ano como esse ano que eu tenho passado por uma série de questões. Mas e aí? Eu vou ficar presa àquilo de dificuldades que surgem na nossa vida? Não, eu fui vítima disso ou daquilo, seja lá quando for. Levanta a sua cabeça, busque em Deus. É fácil? Não é, irmãos. Às vezes você vai precisar de uma sertralina? Não tem problema. Não tem problema. Não tem. Você viu o que a Bíblia falou? Não se associe a pessoas que estão constantemente de mau humor, porque você vai adquirir esse hábito. Isso vai mudar a sua mente. A ciência já demonstrou que a gratidão altera o seu cérebro. Quem não é grato por nada, adquire esse hábito da reclamação, está sempre mal. Tem gente... Cá entre nós, vocês não me ouviram falar isso, né? Tem pessoas que você pensa assim, meu Deus, tomara que não me pegue para conversar. Não tem? Ou só eu? Não, acho que você também, né? Por quê? Porque é essa pessoa que Provérbios está falando. Está sempre de mau humor, está sempre falando do mesmo problema, está sempre... Mulheres, prestem atenção, nós temos que tomar cuidado com isto, porque nós temos uma tendência a fazer isto. Você já reparou a diferença de um grupo de homens conversando e um grupo de mulheres? Você não reparou, você repara. Eles chegam ali, formam o grupo e rapidamente eles estão zoando um ao outro, seja o que for, a careca, o peso, a roupa, qualquer coisa que seja. Todos eles são ruins de bola, não tem nenhum que é bom. Só eles, são todos ruins. Mas eles estão alegres. Você já reparou o grupo de mulher? Já teve ocasiões da gente estar em grupo assim, com pessoas, e às vezes eu estou com o Josias, de repente eu reparo assim e falo, gente, as mulheres estão todas em outro grupo. Aí eu penso assim, meu Deus, eu vou chegar lá, vai estar reclamando do marido, do filho, do vô, da...
Ai, ai, não vamos fazer isso. Vamos mudar os nossos hábitos. A gente pode mudar. A gente precisa submeter a nossa alma ao Senhor. A gente precisa ouvir a voz do Senhor antes de ouvir o sussurro do mal. Elias tinha acabado de ter uma experiência maravilhosa com Deus e foi se esconder de uma mulher. Por quê? Porque ele passou a ouvir alguma coisa dizendo para ele, ela vai te pegar. Porque ela fez o quê? Ela disse para ele, você pode ter certeza que eu não morro sem te matar. E ele aceitou aquilo, ele ficou com medo. E foi se esconder, gente. Não aceite as palavras que vêm para a sua vida, que mudam a sua alma. Se te perturbou, leva para o Senhor. Fala, Senhor, eu não vou aceitar isso aqui para a minha vida. Projeta a sua vida no Senhor. Você sabe o que a mãe judia faz com o filho? Desde criança ela fala assim, esse meu filho vai ser próspero, esse meu filho vai ser isso, esse meu filho vai ser aquilo. Desde pequena a criança cresce, eu falo, eu vou ser o cara. Eu vou ser o cara. E ela acredita nisso. Fala, Esther. Então, meus irmãos, passando para concluir, o que a Bíblia nos ensina é cuidado com as suas companhias, porque elas vão influenciar a sua mente. Os coaches ensinam o quê? Você tem que ser o mais bobinho do seu grupo, porque se você não é, você está no grupo errado. Você não está sendo desafiado a ser melhor. Eu não sei se a base bíblica seria exatamente essa, né? Porque Paulo diz que ele se fez de fraco para ganhar os fracos, com um propósito específico, meus irmãos, ganhar essas pessoas para Cristo. Mas a Bíblia nos diz para tomar cuidado com as nossas companhias, como o texto que eu li agora, porque elas influenciam a sua alma. Saia de grupos. Você está sofrendo, você precisa de ajuda. Não estou falando grupos de WhatsApp só, não. Estou falando grupos de vida, tá? Que, ao invés de ajudar na sua caminhada, prejudicam. Você está sofrendo? O que você faz com esse sofrimento? Você põe no grupo do WhatsApp, ou então você senta naquela roda do povo que reclama mais do que você ainda? Você busca ajuda. Você busca uma pessoa mais firme na fé, mais fortalecida do que você e pede oração. Você busca o grupo da igreja que pode te apoiar. Você busca o seu pastor. Você busca um médico se você precisar. Busque ajuda. Não fique fazendo... Jó fez o quê? Jó 1:10. Se assentou e falou, agora eu vou falar de tudo que eu estou sofrendo e reclamando. O que aconteceu na sequência? Só recebeu pancada dos amigos dele. Por quê? Porque o problema dele tinha que ter sido resolvido com Deus, não com gente que não podia ajudar. Porque os amigos disseram, isso está acontecendo com você porque você pecou, não é possível que você está desse jeito e tudo mais. Cuidado com quem você abre a sua alma. Cuidado. A sua alma vale mais do que o mundo para você expor a sua alma para qualquer pessoa. Busque onde existe realmente cura, que é na palavra do Senhor. Projete a sua vida aqui na sua mente de acordo com aquilo que Deus quer. Alimente a sua alma de acordo com aquilo que Deus quer. Eu não gosto de ler a Bíblia, é muito difícil. Primeiro, não é difícil, tem versão na linguagem de hoje. Você tem muita dificuldade, comece com 5 versículos por dia. E tenta entender aquilo que você leu.
Mas também existem muitos bons pregadores que você pode seguir. Isso não quer dizer que você não precisa ler. Lê pelo menos 5 versículos. Começa com o Evangelho de Marcos. Fácil, resumido. Entender quem Jesus foi. Assista boas pregações ao invés de ficar ouvindo podcast de nada. De nada. Porque é isso que tem alimentado a nossa mente. Nada. Entende? Se hoje eu falasse assim, gente, vamos todo mundo abrir o Instagram e passar a timeline para a gente ver o que vai aparecer. Alguns iam falar, de boa, pega aí. Outros iam falar, Jesus da glória, é hoje que eu sou excluído. Qual grupo você está? Ou então, outros iam só se envergonhar, falar, gente, eles vão saber cada bobeira que eu fico vendo aqui, que não serve para nada. Eu não estou dizendo que você não pode se divertir, tá, meu irmão? Não entenda isso. Porque parte da sua alma estar bem é você fazer aquilo que a Bíblia diz, que é aproveitar a vida com a mulher da sua mocidade. Para os jovens, a Bíblia diz o quê? Aproveite a sua juventude ao máximo. Mas lembra, de tudo você vai dar conta ao Senhor. Está dizendo o quê? Tem como você aproveitar a sua juventude ao máximo sem pecar. É isso. Procure boas companhias, se junte a grupos que podem acrescentar na sua caminhada cristã. Faça isso. E deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus agir na sua vida. E é através da palavra que Ele vai agir. Tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Que essa semana você pense em Romanos 12, 2, que diz que não é para nós nos amoldarmos ou conformarmos ou tomarmos a forma desse mundo, mas para que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, da nossa alma. Para quê? Para nós podermos conhecer qual é a boa, santa e agradável vontade de Deus. Tem uma finalidade. Conhecer a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a nossa vida é que a gente cresça. Isso não é uma pregação de prosperidade, não. Mas Deus quer que nós sejamos prósperos em tudo. Não é só financeiro. Financeiro, alguns vão prosperar mais, outros menos. Mas emocionalmente você tem que ser próspero. Espiritualmente, você precisa ser próspero. Crescer diante de Deus. Agora vem o apelo. Não vem. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar. Coloca a sua vida diante de Deus. Coloca esse celular aí diante de Deus também, tá? Coloca a sua TV diante de Deus. A igreja é você. Onde você está, a igreja de Cristo está. Onde é que a igreja de Cristo tem andado? Certo? Quer dizer que você é a igreja, mas o nosso chamado é para estarmos em comunhão aqui. Muitas igrejinhas formando o corpo de Cristo, tá bom? Vamos orar, meus irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, ela é sempre um desafio para o nosso coração, Senhor, mas ela é sempre tão valiosa, tão preciosa, Pai. Revela, Senhor, Tua palavra. Espírito Santo, fala conosco, que haja um incômodo na nossa mente, no nosso coração, de estarmos mais perto de Ti, buscando a Ti, ó Deus. Que nós possamos perceber quando a nossa alma precisa ser submetida à Tua vontade, ó Deus. Dá-nos desejo de ler a Tua palavra, de orar, de estarmos em comunhão. Mostra-nos, Senhor, as pessoas que o Senhor quer tirar da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a sermos pessoas que levam outras a Cristo, Senhor. Ajuda-nos a sermos sal e luz, ó Deus, como nós fomos chamados para ser, Senhor. Que o nosso coração seja submetido a Ti, a Tua palavra, Senhor. E a nossa mente seja renovada, Senhor. Que nós possamos realmente entender a Tua santa, perfeita e agradável vontade, Pai. Ajuda-nos, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.